Boa noite, gente. Nossa, eu tô para gravar esse vídeo já faz um bom tempo, porque de vez em quando, assim, que eu tô trabalhando direto assim na internet, então de vez em quando eu tenho alguns grupos espíritas que eu vejo o mesmo questionamento sempre, né? Por que que tá acontecendo isso com fulano? Por que está acontecendo com ciclano? É, o, o que acontece depois que a gente vai embora desse mundo? A minha mãe faleceu semana passada, onde ela tá? O que eu faço? Como é que eu faço para falar com ela? Então, sempre os mesmos questionamentos, né? Bom, antes de mais nada, só para que saibam, né? Eu sou estudante da filosofia kardecista há 43 anos. Sou filha, né, de palestristas e passistas, médiums, né, que trabalharam por 40 anos na Federação Espírita do Paraná e no Centro Espírita Luz Eterna, aqui em Curitiba. Então, desde que eu nasci, né, em berço espírita, que eu estudo a filosofia. Eu não sigo essa filosofia porque, meu pai e minha mãe eram e quiseram que eu ficasse. Não, o meu pai, inclusive, ele sempre deixou muito claro assim, olha, quando vocês crescerem, se vocês acharem que isso é bobagem, podem seguir o que vocês quiserem, né? Vocês têm o livre-arbítrio de vocês podem fazer a escolha que vocês quiserem. Tanto é que nós somos em 4 irmãos, éramos esse aqui, meu queridinho irmão, perdeu a roupagem física no ano passado de um câncer terminal repentino. Eu, Luiz Fernando, que é o meu irmão mais velho, o Jean, nós 3 se mantemos na doutrina porque a gente acredita que é a única, né, não é uma religião, é uma ciência, né, que explica com lógica, o porquê de cada coisa que acontece. Já o meu outro irmão, que cresceu com a gente, estudou com a gente, fez tudo igual, é ateu. Tudo bem, beleza. Acredito nisso. E não só porque eu aprendi com o pai e com a mãe, porque eu estudei. Não, mas é porque eu também já vivenciei várias coisas que eu vi acontecendo e tudo mais. De repente, até começaram a acontecer coisas comigo, assim, que eu não... Antes disso também já eu tinha passado por algumas mediunidadezinhas assim pequenas e tal, então eu segui a doutrina, né? Bom, vamos lá. Um dia desses eu me deparei, né, com uma pessoa falando assim: poxa vida, o meu irmão tá doente. Eu não sei o que o irmão dela tinha, uma doença, ó. Por que ele está com essa doença, gente? Ele sempre foi um homem tão bom, tão bacana, tão legal. Puxa vida. Não, isso num grupo espírita, né, de estudo espírita. E eu achei engraçado porque uma menina postou bem assim: esses espíritas aí vão dar a desculpa que são resgates. Tá bom. Eu falei assim: moça, seguinte, vamos começar pelo começo, tá? Sobre essa explicação do porquê que acontece certas coisas com algumas pessoas, do porquê que crianças nascem com determinados problemas, o porquê acontecem coisas assim horrendas com certas pessoas, por que aquelas crianças nascem daquele jeito na Etiópia, enfim. Perguntei: você é mãe? Sou. Quantos filhos você tem? 2. Que bacana, legal. Vem cá, teus 2 filhos, você ama eles? Claro que eu amo eles. Legal. Você daria para um filho todo amor, as melhores roupas, os melhores estudos, a melhor comida, e pro outro um arroz e feijão, jogaria numa escola, pior escola pública, e dava trapo de roupa? Você faria isso com teus 2 filhos que você ama? É claro que não. Então, minha querida, Deus é a mesma coisa. Ele ama todos iguais. Só que nós somos responsáveis por qualquer ato que nós formos cometer. Inclusive os nossos filhos. Se o meu filho for pro colégio fazer uma prova e ele não estudou, qual é a consequência? Nota baixa,
recuperação, ela tem que ficar se lascando lá, estudando de novo, para poder tirar nota melhor. Se o meu filho resolve se enveredar de repente para o caminho das drogas, o que eu vou fazer? Aconselhado tá, vacinado, instruído, tem tudo. Mas acontece que ele faz. Ele vai ter que assumir as consequências dele como? Vai aparecer doenças, ele vai ter uma série de problemas. Acabou. Deus não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, o que acontece? Por que o teu irmão está passando por essa doença? O que será? Será que Deus é tão ruim assim, tão mal? Você acredita em Deus? Ah, eu acredito. Acredita? Deus é bom ou é ruim? É bom, claro. Se Deus é bom, tão bom assim, por que ele me daria toda a saúde do mundo, uma vida plena, um bom trabalho, prosperidade, muita saúde, uma ótima família, um filho maravilhoso? E por que ele daria lá pro outro uma doença, uma coisa horrível, uma pobreza, Não é Deus que fez isso, gente. Isso é um resgate de uma coisa que tu fez numa vida anterior. E não adianta que não tem escapatória, tá? Eu roubei esse plastiquinho daqui, eu tenho que pegar um dia e repor esse plastiquinho aqui. Não adianta. É por isso que nós temos as reencarnações. Deus nos ama tanto que Ele nos dá a oportunidade de nós voltarmos, de nós reencarnarmos, para a gente conseguir resgatar esses débitos, entendeu? Que a gente fez em vidas passadas. Então é por isso que acontecem coisas ruins, horríveis com muita gente. As pessoas, não, mas é a Bíblia, porque daí isso aí é pra purificar. Purificar o caramba, gente, pelo amor de Deus. Então que Deus é esse que a gente tem? Que dá lindo, maravilhoso pra um não tem doença, morre lindo, perfeito, e o outro lá tá todo ferrado? Não. Então peraí, a gente não tem um Deus, a gente tem um demo lá, cuidando da gente, né? Porque imagine nós humanos que somos pais e mães, se nós jamais faríamos isso com filhos nossos, imagina Deus então que é perfeito, Ele é a perfeição, é a causa primária de todas as coisas, entendeu? Ele jamais faria uma coisa dessa com os próprios filhos dele que ele ama. É que cada um responde pelos seus atos. Então, se não for nessa vida, vai ser na próxima. Não adianta, entendeu? Uma criança, eu vi aí uma criança que nasceu com uma doença, assim, que, olha, gente, é de chorar. É por isso que uma coisa eu vou dizer. Quando vocês virem casos daqueles bizarros de pessoas que fizeram coisas bem ruins, tenha pena dessas pessoas, mas tenha muita pena, porque eles não sabem o que esperam eles. Jesus na cruz mesmo falou: ó Pai, Deus Todo-Poderoso, tem de piedade deles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então o que acontece? Aquela criança nasceu com uma doença que é praticamente incurável. A pele dela arrebenta bolhas, e mais bolhas, e mais bolhas, e mais bolhas, que ardem, parecendo fogo. Tem lá uma comunidade, tudo de ajuda, né? Porque essa menina, ela precisa de muitos medicamentos e vive à base de coisas fortíssimas para dor, para conseguir aguentar firme a dor. A gente morre de dó, de verdade, porque nós somos, né, humanos. Meu Deus, ver uma coisa daquela pra gente é terrível, terrível. Mas vai lá numa vida anterior dessa menina. O meu pai, quando era vivo, meu pai era um grande médium, sábio. Ele deu palestras e mais palestras ali na Federação Espírita do Paraná, no centro, ele praticamente passou por tudo quanto é centro espírita que pode imaginar aqui do Paraná, dando as palestras, explicações e tudo mais.
E o meu pai via. Meu pai enxergava. Ele via. E ele falou, a gente morre de dó, né? Mas é o seguinte, essa menina, numa vida passada, tá? Séculos passados, ainda, quando as pessoas eram extremamente ignorantes e existiam aquelas rainhas maldosas, aqueles reis, aquela gente, né? Atrasada. Ela queimou muita gente viva. Muitos escravos vivos. Queimava vivo. Dando risada. E hoje tá aí. Ela precisa resgatar. Porque se ela não vir, se ela não reencarnar pra vir aqui resgatar esse débito, ela vai... Olha, quem assistiu O Nosso Lar, o filme de André Luiz, vai lembrar de certas... lá no umbral aparecem mulheres vestidas com umas vestimentas de rainha, de não sei o quê. Quem são essas? São aquelas rainhas horríveis, terríveis, que faziam, assim, aquelas atrocidades com os escravos, judiavam, chicoteavam, deixavam presos e né, naquelas masmorras, enfim, judiaram e fizeram, pintaram e bordaram com pessoas inocentes, né? Elas estão lá ainda por medo. Aquelas rainhas lá, ó, sabe quantos séculos que elas estão lá? Muitos. E o medão de voltar pra cá e passar por exemplo, o que aquela menina ali tá passando. Mas precisa. A gente precisa resgatar. É como eu disse, um filho nosso. Se o teu filho for lá e fizer uma besteira, você não vai poder ir lá e resolver o problema dele. Ele vai ter que se virar e resolver. Vai ter que se virar, né? Você não tem poder de ir lá tirar. Nós temos aqui as leis da terra, como nós temos as leis divinas. Então é por isso. A gente vê aquelas crianças na Etiópia, né? Caraca, de cortar o coração. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Não é Deus que pegou e colocou crianças lindas, ricas, cheias de saúde aqui no mundo e deixou aqueles coitados lá, que são tudo caveirinha. Não, gente, calma aí. Políticos corruptos, por exemplo, roubaram a vida toda da população. Imagine quanta criança, quanta gente morreu lá na fila, lá esperando um leito, porque roubaram da saúde pública. Roubaram, fizeram o diabo mesmo, pegaram o dinheiro, falaram, vamos lá pro Caribe, vamos andar de jatinho, vamos não sei o quê, e de repente eles morrem porque estão velhos já e tal. É justo isso? Coitados. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, tenha piedade deles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, nem por onde eles vão passar. Olha lá na Etiópia agora. Se vocês conseguissem entrar na vida daquelas crianças e vocês vissem quem elas foram numa vida passada, o que elas fizeram, vocês não iam ter pena. A gente tem, calma, a gente é humano, a gente tem pena porque a gente nem sabe o que aconteceu, eu nem quero saber também, eu quero ter pena e quero continuar ajudando, pelo amor de Deus. Mas é assim que funciona, eles têm que resgatar e reencarnam nas piores condições, passando a fome, dor, sofrimento, problema de saúde, tudo aquilo de mal que eles fizeram, roubando da população, né? Um dinheiro que, crianças carentes, pessoas carentes estavam precisando daquilo. Pra quê? Pra ir lá pro Caribe, pra ir lá pra Havaí, pra não sei aonde? Foi um grande mal que eles fizeram. Eles prejudicaram pessoas. E eles têm que resgatar isso. Então não é Deus que tá mandando aquilo lá, não. Aquela pessoa lá doente, aquela pessoa lá toda ferrada. Não, isso é um resgate de alguma coisa idiota que a pessoa fez lá atrás. Então, meu pai sempre falou uma coisa pra mim. Meu pai já é falecido, ele faleceu no dia 11 de novembro de 2019. Mas pensa num homem sábio, inteligentíssimo. Olha, meu pai, a hora que ele acordou, eu acho que ele falou assim, tchau, gente, aqui eu não quero ficar. Meu pai sempre falou isso. Ah, não, na hora que eu acordar, eu vou embora.
E ele já sabia que ele ia morrer porque eu já tinha conversado com ele, assim, eu já sabia que estava entrando em falência os órgãos dele, daí a gente conversou um pouquinho, assim. Falei, pai, dá um abraço lá no tio fulano, tio ciclano, dele fez assim pra mim e tal. Meu irmão também, mesma coisa, no dia que ele já estava entrando em falência, eu também já conversei com ele sabia que ele já estava indo embora. Bom, enfim, já saí meio do assunto que eu estava explicando, né? Então, a reencarnação está aí para isso, para que possamos voltar, resgatar, evoluir. Às vezes a gente vem num recreio, né? Numa forma de recreio. Pra mim, acho que eu tô na hora do recreio, porque minha vida é muito legal. Eu não posso reclamar. Minha vida é bonita. É legal, cara. Não me falta nada, nada. Então, sei lá, eu fico pensando, bom, pelo menos, né, até agora tá tudo bem. Então, quer dizer que eu devo ter sido uma boa pessoa na vida passada. Agora tô aqui, claro, com missões, né, de ajudar, né, de fazer várias coisas. Acho que uma delas, inclusive, é o que eu tô fazendo agora, que eu acho que eu já deveria ter feito faz tempo. Meu pai que falava, Raquel, vai fazer o COEM lá, né, que é o curso lá, para você poder dar palestras também no centro, trabalhar, fazer alguma coisa. É uma forma de caridade também, você estar ajudando as pessoas com palavras, assim, né? Agora a gente tem YouTube, agora a gente tem, né, tantos recursos aí que dá para gravar e dá para dar algumas explicações. Então é isso. Para e pensa e raciocina. É por isso que eu sou espírita e sigo a doutrina espírita. Porque é a única que explica com total lógica. Mas, porque tá na Bíblia lá, porque daí a pessoa tá ali porque tem que se purificar. Purificar, cara! Você quer se purificar lá também assim? Lá? Todo quebrado, todo lascado, pobre, lazarento? Quer? Vai lá se purificar então. Gente, por favor, parem, pensem, raciocinem. Não é assim, gente. Deus não é desse jeito, não. Imagina que Deus vai falar, eu vou purificar esse aqui. Deixa ele lá doente, ferrado lá. Então, nós temos sim um Deus de verdade. Um Deus verdadeiro, que ama um por um igualmente. Só que as coisas acontecem com as pessoas para que elas possam resgatar alguma baboseira que elas fizeram lá atrás no passado. Um dia tem que vir e tem que resgatar. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Nós temos que dar conta, prestar contas às leis divinas, tá? Assim como aqui na Terra nós também temos que prestar conta às leis terrenas. Lá não é diferente. Uma coisa que eu vejo muita gente perguntando também, puxa, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu fulano morreu, pra onde ele foi? Olha, isso é relativo, tá? Isso é uma coisa que depende do grau de espiritualidade da pessoa que faleceu. Eu sei que a gente vai pra lá, todo mundo vai pra lá, afinal, como diz, né, no filme do André Luiz, que é um filme completo, olha, na boa, que filme realista. É um dos melhores filmes espíritas que eu já vi em toda a minha vida. É completamente realista dos pés à cabeça. Eu já assisti umas 15 vezes. E as 15 vezes que eu assisto, quando eu chego no final, eu fico assim, meu Deus. Ele chegou num umbral. Primeiro, ele nem sabia que ele tinha morrido, porque ele era ateu, né? Ele nem sabia o que tá acontecendo. E uma galera chamando ele, seu suicida, seu suicida. Eu não sou suicida, tá louco? E você é sim. Aí depois ele soube o porquê, né? Depois ele foi esclarecido e tudo mais. Né? O meu pai, quando ele faleceu lá no hospital, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que quando ele acordasse, ele estaria do lado de lá. Mas mesmo assim, tá? Minha mãe também é médium, minha mãe também, ela pressente, ela vê, ela deu passe também, muitas e muitas e muitas palestras também e tudo mais. E a minha mãe falou assim, não, Raquel, não é bem assim como você está pensando, só porque o pai era sábio, não. O pai acordou num hospital espiritual. Só que ele ainda achava que estava aqui, né? Porque a sensação, quando nós passamos para o lado espiritual, quando a gente morre, seja dormindo num hospital, pá, dá uma no coração, a hora que a gente está do lado de lá, a sensação é idêntica como se a gente estivesse aqui. Assim, eu posso me beliscar, inclusive, lá que eu vou sentir. Eu vou pensar que eu tô viva, gente.
É por isso que muita gente fala, não, eu não morri coisa nenhuma. Você não morreu, claro que não, teu espírito é eterno, tá? Você nunca vai morrer, o teu espírito vai viver para sempre. O que morre é isso aqui, ó, a roupagem física. O espírito continua vivo e continua em frente, evoluindo cada vez mais. Ai, que susto, gente, uma coisa ligou sozinha, peraí. Bom, acontece umas coisas meio esquisitas comigo aqui. Então é isso. Muitas vezes, muita gente passa pra lá e não sabe o que aconteceu. E isso às vezes demora, não é só dias ou semanas, mas meses. Até se tocar, opa, peraí, tem coisa errada e tem uma diferente aí, né? Então a pessoa dorme, acorda, isso se ela tiver méritos, tá? De falecer, por exemplo, a maioria falece num hospital, né? Quando ela falece ali no hospital, ela vai continuar o tratamento do outro lado. Sim, ela precisa continuar um tratamento do outro lado. Só que quando ela acorda, ela vai acordar num hospital espiritual sem entender muito bem o que está acontecendo, achando que está viva ainda. A maioria acontece isso, inclusive com os mais sábios, como meu pai. Quando o pai foi embora, eu vi, assim, em desdobramento, eu olhei, eu vi ele sentado assim na cadeira numa cadeira assim do lado de fora do hospital com uma roupa verde e quieto, achando que estava vivo. Eu achei que estava lá no hospital sendo tratado. Não, gente, pai, lembra que a gente falou, conversei com você, falei que você estava indo embora, mas eu acho que ele pensou que ele melhorou, né? Mas enfim, depois ele, claro, se tocou o que aconteceu. E eu tenho a certeza, do jeito que meu pai era, um homem tão sábio, tão evoluído, tão maravilhoso, caridoso. Ai, não tem, assim, eu não tenho nem palavras de tanto elogio que eu tenho pro meu pai. De tudo que ele fez aqui na Terra, de tantas pessoas que ele ajudou, de tantas formas, entendeu? Uma oração, gente, já é uma caridade que você faz para aquele ser que tá ali. Deu uma oração, uma simples oração, já é uma caridade. Então o pai fazia caridade de todo tipo possível, né? E ajudava muita gente. Então, com ele aconteceu, né? Por mais sábio que ele fosse. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa... O Covid, por exemplo, né? O Covid tá levando muita gente repentinamente. As pessoas, né, que têm méritos, lógico, vão acordar também do lado de lá, com assistência espiritual, num hospital, também vão ter, né, todo o apoio, né, todo o carinho da espiritualidade lá. Lá também tem enfermeiro, lá pensam que vocês vão passar para lá, vão ficar lá em pônei colorido pulando? Não, lá a gente também vai trabalhar para conseguir bônus horas para que nós possamos ter algumas regalias, né? Assim como no filme do André Luiz. André Luiz teve que conseguir bônus horas para conseguir vir visitar a família dele aqui. Então lá nós vamos continuar o nosso trabalho de outras formas, né? Nós vamos continuar trabalhando lá. De alguma forma a gente vai continuar. E então quando a gente passa para lá é isso. A gente não... Na maioria das vezes a gente não sabe o que passou. Aos poucos elas vão começando a entender. E é aí que tá. É sofrido pra nós? É. A gente chora. Esse aqui, ó, esse meu irmãozinho querido, amado, maravilhoso, me deixou num estado de depressão profunda. E isso para o desencarnante é horrível, porque eles sentem o que vocês sentem. É diferente, gente. Entendeu? A forma do espírito, entendeu? O sentimento, o que eles absorvem. As coisas que eles também têm que fazer lá, eles têm que seguir em frente. Eles não são mais desse plano. Eles vão ficar um tempinho aqui. Meu irmão deve estar por aí, inclusive, ainda. Dando umas voltinhas, de vez em quando eu sinto a presença dele e tal, converso com ele e tal. Mas eu não choro mais em nada, gente. Eu dou umas risadas, assim, e tal. Falo sobre coisas legais que a gente fez, coisas engraçadas e tal, né? Pra quê? Porque ele vai se sentir bem com isso, ele vai se sentir feliz. E, inclusive, você, se teu pai, tua mãe, teu irmão, teu ente querido faleceu, normal, você vai se acabar durante um mês praticamente, né? Mas tenta
depois, aos poucos, ir controlando esse sentimento de angústia, de tanta tristeza, de tanta aflição, para não prejudicar o teu ente querido. E procura, assim, orar muito por ele, lembrar de coisas boas, de coisas legais que vocês fizeram juntos, tudo que, inclusive, tu conversar com eles, eles vão te ouvir. Eles vão ouvir tudo. Conta uma piadinha, eles vão rir, eles vão adorar. E uma coisa que satisfaz muito eles é ver que você tá indo pra frente. Você não tá lá no fundo do poço porque ele foi embora. Então a gente tem que tentar, né, se conter essa aflição para que eles consigam se desprender do mundo material para o espiritual, inclusive encontrar outros entes queridos que estão lá esperando eles. O meu irmão era assim com meu pai, meu Deus, ele amava meu pai, meu Deus do céu, era Deus no céu, pai na terra. Foi até engraçado, porque o meu pai morreu no dia 11 de novembro, e meu irmão pegou, foi na frente da cova, olhou assim, olhou pra cara de todo mundo. Não tô vendo ninguém chorar aqui, ele falou assim. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que isso aqui foi o melhor pra ele. Meu pai já tinha 80 e lá vai pedrada, era velhinho, fez tudo o que tinha que fazer. Então, ótimo, legal. Meu pai passou pro lado de lá. Hoje ele tá com uma aparência de 50 anos, bem bonitão, porque você pode também adquirir a aparência que você quer quando chega lá. Ó, legal, né? E meu pai quis essa aparência de 50 anos até onde eu sei. E o meu irmão falou, isso. E, coitadinho, 6 meses depois, ele embarcou naquela cova. Que dureza, né, gente? Meu Deus do céu. E assim, eu acho que ainda ele não encontrou meu pai. Sabe por quê? Porque eu acho que ainda ele não conseguiu ir embora. Ele é entendido, ele sabe tudo o que aconteceu. Ele sabe que ele não tá mais aqui. Ele sabe que ele não faz parte mais desse mundo. Mas ele tá com um pouquinho de medo de ir embora, porque ele sabe que a hora que ele for pra colônia espiritual que tá lá esperando ele, meu pai, meus tios, meus primos, etc, 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 vai demorar pra ele conseguir voltar aqui pra nos ver os netos dele, ver os filhos dele. Que espírito que ele ainda consegue. Tanto que a netinha dele de 3 anos viu ele, brincou com ele. O meu sobrinho, né, que é o filho dele, né, escutou a menininha, 3 aninhos, rindo, dando gargalhada lá na sala. O que foi, Monique? O vovô Jean aqui, papai, fazendo palhaçada. O Pia ficou branco na hora. Tipo, a menina tava interagindo com o fantasma do meu irmão. Ela viu ele. Então eles ficam um tempo por aqui para poder ficar perto da gente também, né? Mas enfim, né? Eles na hora certa vão fazer o que eles têm que fazer lá, vão também cumprir missões, vão trabalhar, vão fazer muita coisa. E é isso, né? O meu irmão, eu acho que ele não demorou para acordar, para saber o que tinha acontecido. O meu sobrinho, né, o filho dele, inclusive, ele tem também uma certa mediunidade de conversar, né? Eu já conversei com meu irmão, inclusive, e não foi assim sonho, não. Eu encontrei ele mesmo ali do outro lado e eu aqui, eu comecei, aí até dei um esporro nele, falei, pô, mas você não viu que eu tava ruim? Por que tu não veio antes falar comigo? Aí conversei com ele, perguntei como é que tava sendo lá, ele me explicou mais ou menos e tal. E o meu sobrinho também, ele conversou algumas vezes também com o meu sobrinho e tal. Muitas vezes ele não estava feliz. Quer dizer, quando ele passou pra lá, ele ficou feliz sim. Sabe por que ele ficou muito feliz? Não, ele estava muito feliz quando ele passou pra lá. Porque aquela roupagem física, eu nem vou mostrar como é que ele estava o dia que ele morreu. Misericórdia! Vocês estão vendo um cara gato aqui, né? Bonitão, ó. Um cara bonito, né? Cabeludo, presidente de motoclube Bichos do Paraná. Tinha 5 conjuntos musicais. Lindão, né? Nem queiram saber como ele tava no dia que ele foi embora. Então, quando ele passou pra lá, ele ficou muito feliz. Porque ele se livrou daquela roupagem física toda lascada. Ele teve foi repentino, o SUS lá falou que ele estava com uma pedra na vesícula, mas na verdade daí veio o Covid, eles estavam dando preferência ao Covid e daí no fim, né, não deram tanta atenção. Eu e meu marido pegamos ele e levamos para um outro hospital, né, porque ele disse que a gente já estava sentindo muita dor e tal.
Que nada, gente. Quando chegou lá, não era nada de pedra na vesícula, não. Ele já estava com câncer extremamente avançado, com metástase no pâncreas, com metástase no fígado. O médico já chamou no dia seguinte, a gente já fez uma reunião, já avisou, ó, ele tem aí pouquíssimo tempo de vida. Oi? O quê? Não é possível. Foi horrível, enfim. E ele era um irmão muito ligado comigo. Nossa Senhora. Então foi bem difícil. Apesar de todo o conhecimento e tudo mais, mas foi difícil. Mas enfim, né? E ele não demorou pra acordar, não. Não, porque no dia que ele se foi, eu falei que ele estava indo. Falei, Jean, você tá indo. Você tá ligado o que tá acontecendo com você? Dele? E ele tava com a boca aberta, assim, já, né? Ele tava entendendo tudo que eu tava falando com ele. E, você tá entendendo o que tá acontecendo, né? Ele, olha, mano, a gente fez de tudo pra tentar prorrogar a tua vida, mas infelizmente não deu. E você tá indo embora, tá? Você tá indo, teus órgãos já estão em falência e você tem... E eu falei, avisei ele que ele tava indo mesmo. Mano, quando tu acordar, tu vai acordar um pouco melhor, mas só saiba que tu não tá mais aqui. Eu avisei ele. Então eu acredito que por isso que ele, quando passou pra lá, foi mais rápido, assim, pra entender. E foi incrível o que aconteceu no hospital, assim, foi uma coisa assim que... vou contar o que aconteceu. Eu falei, Jean, espere que tá vindo fulano, ciclano, beltrano e se despedir de você, ok? Espere, aguenta. Ok, avisei. Aí, de repente, a médica tava no quarto, o Giancarlo tá aqui do meu lado, a Dani ali, e eu tava aqui, assim, na ponta da cama, e de repente ele deu um negócio nele e ele morreu. Ficou estanhado assim, sem ar, batimentos cardíacos, pá, pum, pá. A enfermeira, já, né, a médica já tirou a aliança dele, entregou pra esposa, deu meus sentimentos e falou, ele está fazendo a passagem. Ele fez assim, ó. Ele voltou depois de 1 minuto e alguma coisa. Todo mundo, sabe aquela menina que faz aquele filme? Todo mundo me olhou assim, ô, sua bruxa, o que você fez? Eu falei, olha, eu avisei ele, cara, que espere todo mundo vir se despedir, depois se ele quiser ir embora, ele vai. Ele voltou. Como eu consegui, eu não sei, eu comecei a orar, apertar o pé dele, chamar, ele voltou. E, pra não dizer que eu não tô mentindo, ok, os outros filhos dele chegaram, entraram no quarto, se despediram. Chegou a mãe dele com a irmã, foram no quarto, se despediram. Os últimos a chegar seriam o meu irmão com o meu sobrinho para se despedir. E aí nessa, o Luiz Fernando entrou, se despediu, e o último a se despedir dele é o Thiago, meu sobrinho, que também tem mediunidade, enxerga as coisas. E muito. Quando o Thiago entrou no quarto, deu 30 segundos, meu irmão faleceu. Foi só dar a mão pro Thiago, olhar pro Thiago e acabou, foi embora. Ele sabia que o Thiago era a última pessoa. Aí, o Thiago, né, já veio nos avisar que ele tinha partido e tal, né, daí... dá aquele procedimento chato, de Vaticano, de não sei aonde, ai meu Deus do céu, que dor. Mas daí eu chorando, ajudei o Thiago, e o Thiago calmo do meu lado, sereno. Nossa, minha prima de Bogotá me ligando, gente. Você vai gostar. Já falo 5 minutinhos. Beijinho. Então, aí o Thiago tranquilo, sereno do meu lado, eu olhei pra ele. Calma, tia. Foi tão bonito. Eu vi tudo o que aconteceu. O que você viu, Thiago? Eu vi tudo. O vô e o tio seu estavam ali atrás. Meu pai, né, que já tinha falecido. Porque eles vêm pra ajudar. Sim, eles vêm pra ajudar, fazer e tal, a passagem. Não que ele já tenha encontrado meu pai, tomara que sim, né? Mas não que ele tenha encontrado, mas eles vêm pra ajudar a fazer a passagem. O meu sobrinho viu tudo, viu uma luz irradiando, viu o cordão sendo cortado, e viu tudo, coisa mais linda. Foi muito bonito e tal. Foi tudo certinho, meu. Fica calma, foi tudo muito bonito e tal. Agora ele tá bem. Tem gente que não entendeu?
Então depende, é relativo esse negócio da pessoa passar para lá e você saber o que aconteceu com ela. Né? Se ela tem um grau de espiritualidade, que ela entende um pouquinho, tem um pouquinho de estudo sobre o outro lado da vida, né? Ela vai entender um pouco mais rápido, vai ser mais rápido esse processo. Mas muitos vão demorar. Então, às vezes, você vai orar, vai rezar, vai fazer, vai não sei o que, não sei o que. A pessoa vai receber as orações? Vão, os mentores vão até ela, vão dar assistência, né? Então, façamos os certos. Pode sofrer, chore muito. Sofra tudo que tem que sofrer no começo, mas vai devagarzinho, se acostumando. Espiritismo porque é lógica, é a única ciência que explica com total lógica a cada detalhe que acontece. Não é porque papai e mamãe eram espírita e quiseram que eu fosse, não. Tanto que meu irmão não ficou no espiritismo, ele virou ateu e pronto, acabou. Ele quis assim, né? Então, eu fiquei porque realmente é a única doutrina que me explica com lógica tudo e mais um pouco, né? Tudo que eu quero saber, eu sei o porquê das coisas. Ele explica cada porquê. Se alguém chegar e perguntar um porquê, eu sei explicar. Agora vai lá perguntar para um, sei lá, para um leigo lá. Ah, é porque Deus quis assim para ele lá, porque... Gente, o que eles pensam que Deus é? Imagina ele que é muito, milhões e mais que a gente. Se nós somos meros humanos, nunca faríamos isso com filhos nossos, imagina ele. Né? Vamos lá, põe lá teu filho lá, joga ele lá na lava lá. Joga ele lá na lava lá, porque ele tem que se purificar. Faça isso com o teu filho. Já que você acredita que Deus faz isso com os outros, né? Vai lá, faça com o seu filho, quero ver se ele tem coragem de fazer. Vai lá, faça. Já que você acha que é pra purificar, faça. Vai lá. Então é isso, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho. Eu pedi até ajuda. Pai, pelo amor de Deus, me ajuda a falar umas coisas decentes aqui, porque às vezes eu fico tão nervosa vendo a ignorância das pessoas que dá vontade assim, de parar tudo e não falar mais nada. Já fui criticada em comunidade espírita por falar coisas reais, coisas realistas, entendeu? E o sonso mongo me dá uma resposta que não tem cabimento nenhum. Enfim, eu não tenho paciência, gente, desculpa. Mas então, tá aqui o meu vídeo gravado, tá? Quem gosta, quem tá estudando, tem curiosidade em saber, vai atrás, leia os livros. Kardec escreveu uma penca de livro, tem milhões de psicografias de Chico Xavier. Tudo que eu estou falando aqui agora, tá tudo lá tá tudo lá. Gente, não é só eu. Tem muito mais coisas na internet que vocês vão achar. Que tem tudo o que eu estou falando aqui agora. É que eu estou falando de uma forma mais para vocês entenderem mesmo, né? Não aqueles palavreados difíceis que tem lá no livro de Allan Kardec, que sinceramente eu odiava ler aqueles livros, porque era muito de... André Luiz também, desculpa aí, eu não gosto de ler. Eu leio, mas eu não gosto, porque eu tenho que ir lá no dicionário ver o que é aquilo, entendeu? Então eu prefiro estar falando com as minhas palavras, assim, de forma que todo mundo entenda. Então é isso. Deixa eu ver o que minha prima queria agora. Gente, um beijão pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar aí a pergunta que eu respondo.